Até aqui, me perdoem, as SAFs que se venderam como uma grande solução de tudo foram uma grande tragédia, uma grande mentira. Como jornalista, como um apaixonado pelo meu ofício, essa é uma das maiores vergonhas que eu tenho. Então hoje, para você transformar o Flamengo em SAF, você vai ter que, fazer o canguru perneta, irmão. Se você compra o Botafogo, você tá comprando o Jairzinho, cara. Você tá comprando o Garrincha, você tá comprando essa imagem. Sabe, o capital não vê coração, essa é a velha frase, sabe? Te apaixonou o cara. Você não vê torcedor do River, do Boca, querendo que eles virem SAF. SAF de grande clube, antes de tudo, para mim, é usurpação. Lúcio, como tem sido a questão das SAFs por aqui desde que elas começaram, desde que elas foram implementadas? Foram vendidas para todo mundo como uma grande solução e o que se mostrou é muito longe disso. É mais ou menos aquele discurso privatista, né, de que a privatização é a grande solução. E não é o que a gente vê muitas vezes, né? Então, o paralelo é muito óbvio para mim, é por aí. Por aqui, o discurso majoritário é de que a SAF é sinônimo de gestão profissional de sucesso. Você concorda com isso? Não, e a loucura é essa distorção, né? A gente vê quando uma SAF faz qualquer coisa, nem chega a ser sucesso. Já vira assim um discurso hegemônico de a SAF, as SAFs. Se você pegar o placar nu e cru, as SAFs estão perdendo, cara. No entanto, a cada SAF que começou, parecia uma coisa assim, sabe? Qualquer vitóriazinha, as SAFs, as soluções. Eu vi jornalistas até que tem alguma credibilidade, que tem algum outro nem tanto, mas alguns até que eu tenho alguma admiração, acreditando nessa panaceia, que a SAF ia resolver todos os problemas de gestão, e foi muito longe disso que a gente está vendo. E qual que é a real motivação desses investidores por trás de uma SAF? Eu acho que, assim, as pessoas compraram muito o papo de que eu me identifico com esse clube, o amor. A gente viu o caso do Texas, né, cara? Um caso patético em que ele falava que eu passei a me apaixonar por esse clube e eu via, era uma coisa que me deixava assim, falei, meu Deus, não é possível. As pessoas acreditando naquilo, sabe? As pessoas, eu via botafoguense, amigo meu, falar, o velho se apaixonou pelo Botafogo. Ele tinha assim, mas com o Botafogo é diferente. Sabe, o capital não vê coração, essa é a velha frase, sabe? Te apaixonou o cara, sabe? Então, esses caras compram visando lucro. O torcedor quer conquista e quer manter a sua paixão pelo seu objeto de amor, etc. Então, são duas coisas muito distintas, são duas linhas que não vão se cruzar nunca, cara. Meu problema é usurpação. Quando você compra o Botafogo, você está comprando o Jairzinho, cara. Você está comprando o Garrincha, você está comprando essa imagem. E aí, para um cara que está lá isso mesmo, lá falando, que não tem nenhum compromisso com essa marca, ele está usando a imagem do Garrincha, ele está usando a imagem do Newton Santos. Então ele está comprando o que não é dele, que foi construído com muito pertencimento, sabe? SAF de grande clube, antes de tudo, para mim, é usurpação. Eu vou dar um exemplo que eu uso sempre, que eu gosto muito. O Independiente Del Valle. Já usei até aqui, porque é um empresário que montou um clube que era do nada, nasceu do nada, no meio de um vale, e esse cara faz uma SAF com a maior competência e construiu, e ela está lá. Ele consegue tirar o lucro dele, forma excelentes jogadores. Isso não é usurpação. Como é que você vê esse contraste entre o clube que se mantém ali como um clube mesmo e um clube que vira SAF? Eu acho que é legal a gente ter alguém desafinando o coro dos contentes, né, cara? Num mundo em que querem te vender que só existe um caminho, que o único caminho possível é esse agora, é muito curioso que os dois de maior êxito nadem contra essa corrente. São exatamente os que não estão nessa corrente. Então, assim, é pra gente pensar um pouco. Você pode questionar, você pode falar que mas são modelos irrepetíveis porque o Flamengo tem uma torcida enorme, o Palmeiras teve alguém lá atrás, que etc. Mas eles conseguiram. O fato é que conseguiram sem ter que vender a alma. Você acredita em um desses dois virando SAF algum dia ou não? Primeiro que a torcida desses dois não aceitaria. E isso é muito potente, né? Assim,
você ter torcidas que se manifestariam. Tá na alma dessas torcidas, assim, sabe? Que essas marcas, esses clubes não pertencem a ninguém. Não podem pertencer a ninguém. Então, eu acho que primeiro teria uma resistência. E segundo, assim, que eu acho que ficou muito claro para esses dois e para o torcedor, etc., que querer transformar em SAF qualquer um desses dois agora, porra, vou ter que falar que nem na outra semana que eu falei, vou ter que repetir a palavra. É picaretagem, cara. É picaretagem. Você não tem necessidade de transformar em SAF. O Flamengo conseguiu. Em algum momento recente, essa picaretagem estava em curso no Flamengo. Queriam transformar, e aí foram endividando o Flamengo, etc., porque, no fundo, queriam vender uma parte para a SAF. Estava claro isso. E aí teve um movimento muito forte, correu e botou no estatuto, dificultando que esse processo fosse feito no Flamengo. Então, hoje, para você transformar o Flamengo em SAF, você vai ter que, porra, fazer o canguru perneta, irmão. Sabe? Não, vai ser muito mais difícil, porque o clube se defendeu institucionalmente. E o que os torcedores devem fazer em relação ao movimento das SAFs? Fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar, e não aderir. Hoje a gente tem um adesismo muito grande no Brasil. É muito triste isso. Eu vejo com muita tristeza isso, assim, sabe? O torcedor entregando, aceitando entregar aquilo que é o objeto da paixão dele, aquilo que ele subiu a rampa do estádio junto com o pai dele quando ele tinha 5 anos de idade, aquelas cores ali, ele entregando aquilo tudo. Então só cabe fiscalizar e não aderir, porque a gente vê isso. Aí chegam uns picaretas aí, uns aventureiros desembarcam, eu vou não sei o quê, beijo o escudo e todo mundo aceita, sabe? É muita babaquice, né? Lúcio, qual é a crítica sobre a falta de mecanismos efetivos de fiscalização e transparência na lei das SAFs, a lei 14.193 de 2021? Esse foi talvez um dos nossos maiores problemas, o grande problema, entre tantos outros, mas assim, isso quando estava sendo votada a lei da SAF, teria um mecanismo de transparência. E aí, houve interferência naquele momento, 2021, uma interferência direta, isso eu já escrevi sobre isso, outros já escreveram sobre isso. Recomendo muito o trabalho do nosso colega Irlan Simões, que é um grande estudioso desse tema, tem livros publicados. Ia ter um mecanismo de fiscalização, teve a intervenção direta do ministro do Estado em 2021 para que desregular a história. Então foi tirado o mecanismo de fiscalização possível da lei da SAF e virou essa bagunça. Em última análise, é que hoje a gente sabe até quem está aí por trás das SAFs, mas em última análise, se um aventureiro lá, um bandido lá não sei da onde, um investidor suspeito lá da Rússia ou do c****, quiser vir aí e comprar uma SAF e ter, sem assinar e sem aparecer, ele vai conseguir. No Brasil, agora ia ser implementado a emenda disso aí. Mas como foi aprovada ali aos trancos e barrancos e de supetão, e teve essa carteirada desse ministro, a SAF no Brasil passaram sem mecanismo de fiscalização. Isso é de uma gravidade tremenda. Como que pode ser caracterizado o discurso midiático e político que sustentou a aprovação da lei da SAF? Como jornalista, como um apaixonado pelo meu ofício, essa é uma das maiores vergonhas que eu tenho, sabe? Eu escrevi muito sobre isso. Falei e continuo falando. Um dia a gente vai ter que fazer um grande levantamento, um grande estudo para ver qual foi o papel da imprensa na história das SAFs. A imprensa abriu as pernas para as SAFs, sabe? Cara, foi uma vergonha, cara. Foi um papel, uma cobertura totalmente acrítica, sabe? Tava todo mundo deslumbrado. O que esses caras falavam era implacável. Ninguém apurou. Eu brinco sempre com aquela música da Angela Rorô, O Grande Escândalo Sou Eu. O grande escândalo é a imprensa brasileira esportiva, que naquele momento se furtou do seu papel, que é sempre, o papel da imprensa sempre, em qualquer situação, é fiscalizar poderes e poderosos. A nossa imprensa se furtou, não fiscalizou, tirando as raríssimas exceções. Quem estava ali entrando como SAF, o que eles iam fazer, quem era, a história desses caras, quer dizer... Foi um escândalo que aconteceu, uma vergonha na nossa história, o papel da imprensa nesse processo todo. Agora, qual o papel e os riscos da associação original após a venda da SAF? O risco da associação original
é quando eles abrem mão de fiscalizar, de estar presente. Eles não entendem. Porque o papel, muitas vezes, fica muito diminuto, né? Eu digo acionariamente, né? E aí eles acabam aderindo, como eu falei aqui, viram amigos do dono, os caras lá da associação, e deixam de fazer seu papel. A associação tem que ser forte, cara. Seja lá o papel, o tamanho que ela ficou. Ela tem que incomodar. Ela, em outra, assim, você ser na oposição a quem comprou não é ser oposição ao clube. E existe muito essa dúvida, torcida, mas a associação está atrapalhando. A associação tem que fiscalizar quem comprou, tem que estar ali no cangote, bafejando o tempo inteiro. Qual a diferença fundamental na relação que a gente pode constatar na relação com as SAFs entre o torcedor argentino e o brasileiro? Essa é uma coisa que me dói muito, assim. Eu não tenho essa babaquice de ficar falando que o argentino admirar tudo, ficar pagando ali pra ele, não sei o quê. Tem muita coisa que eu acho do caralho, adoro, tem coisa que eu acho escrota, enfim. Mas nessa questão eu tenho muita inveja, assim. Porque eles têm uma relação com os clubes deles de pertencimento que a gente não tem. Até pela história, talvez, assim. Lá os clubes são muito mais de bairro, então as pessoas cresceram junto, né? O torcedor do Racing, o torcedor do não sei o quê, ele frequentou ali aquele pedaço, depois eles cresceram assim, mas essa sensação é muito mais pertencimento. Na Argentina é impensável você ver um torcedor, raríssimas exceções, aderindo, querendo que o clube dele vire SAF. Quando se fala no clube dele virar SAF, é um escândalo, vai ter movimento, tem protesto, etc. Você não vê torcedor do River, do Boca, querendo que eles virem SAF. Eles têm essa coisa, isso aqui me pertence. Eu não quero um usurpador aqui. Eu não quero um cara que vai decidir o que vai fazer. Aqui no Brasil, não. O cara oferece 2 mariolas pelo seu clube, o nego vai lá rastejar. O nego vai lá pegar o cara no aeroporto. Pô, que merda é essa? Qual a sensação de pertencimento? Sabe? Você, cresceu ali amando aquele lugar, de repente entrega na mão de um aventureiro qualquer e nego acha do caralho. Eu tenho muita inveja, assim, é uma relação muito diferente nesse sentido do torcedor argentino pro torcedor brasileiro. Então eles já não virou SAF, então aí estão se ferrando. Dane-se, cara. Eles querem curtir o objeto de amor deles, não estão ali para ganhar ou não. Aqui que a gente tem essa relação babaca. Pra gente finalizar, qual a sua avaliação desses primeiros anos aí de implementação de SAF no Brasil? Eu pensei que tu já vinha com aquela merda de pedir like. Pra finalizar, eu já pensei, o Fraga já olha lá, traz, faz like. Cara, minha avaliação é muito ruim, cara. Assim, eu acho que tudo que se vendeu que as SAFs seriam, a gente vê. Teve SAF em que os donos sucatearam, foram tomando o poder aos poucos, antes de virar SAF, sucatearam essas SAFs para depois tomar o poder. Teve SAF que foi comprada. Cara, nenhuma delas correspondeu a tudo que estava se falando. E quantas delas quebraram? Quantas eram picaretagem? Quantas foram para a mão de aventureiro? Então, até aqui, me perdoem, as SAFs que se venderam como uma grande solução de tudo foram uma grande tragédia, uma grande mentira. Já sabe, né? O que, cara? Pediu like, pô, se inscrever. Caralho, tu gosta de fazer isso que eu sei, pô. Agora, falar sério, que eu sempre falo isso, no fundo isso aqui existe, que tem a galera na retaguarda foda pra caralho. Então agradecer muito ao Thales, ao Fraga, ao Lucas e à Biazinha que estão aqui no suporte comigo.